Cercado de Idiotas, de Thomas Erickson. Introdução. O homem que estava cercado de idiotas. Eu estava no ensino médio, quando percebi pela primeira vez que me dava melhor com determinadas pessoas do que com outras. Para mim era fácil falar com certos amigos. Em qualquer conversa, sempre encontrávamos as palavras certas e tudo fluía com tranquilidade. Gostávamos uns dos outros e nunca havia conflito. Com outros, no entanto, tudo dava errado. Eles simplesmente ignoravam algumas coisas que eu dizia e eu não conseguia entender a razão. Por que falar com certas pessoas era tão fácil e com outras era tão chato? Como na época eu era novo, isso com certeza não tirava meu sono à noite. Entretanto, ainda me lembro de alguns acontecimentos que me fizeram pensar que algumas conversas fluíam naturalmente, ao passo que outras nem sequer engrenavam. Não importava como eu me comportasse. Era incompreensível. Lembro que comecei a usar diversos métodos para testar as pessoas, como tentar dizer as mesmas coisas em contextos semelhantes apenas para ver a reação que teriam. Às vezes, tudo saía conforme o esperado, uma discussão interessante tomava forma, mas em outras ocasiões não ocorria absolutamente nada. As pessoas apenas me olhavam como se eu fosse de outro planeta e, de fato, eu me sentia assim às vezes. Quando somos jovens, tendemos a acreditar que tudo é muito simples. Como certas pessoas no meu círculo de amigos reagiam de um jeito normal, isso significava, claro, que eles eram automaticamente pessoas legais. Por outro lado, simplesmente presumi que havia algo de errado com aqueles que não me entendiam. Se eu era o mesmo sempre, que outra explicação poderia haver? Elas tinham algo de errado? Portanto, comecei a me afastar dessas pessoas esquisitas e difíceis porque eu não as compreendia. Podemos considerar que se tratava de uma ingenuidade típica da juventude, mas os desdobramentos dessa estratégia me deixavam satisfeito. Anos depois, no entanto, tudo isso mudou. E então a vida seguiu com trabalho, família, carreira, e continuei a classificar as pessoas em dois grupos, as boas e sensatas e as que não pareciam entender nada de nada. Certa vez, quando eu tinha 25 anos, conheci um homem que trabalhava como autônomo. Agora, aos 60 e poucos, Stuart é dono do próprio negócio, plenamente consolidado há anos. Eu tinha a tarefa de entrevistá-lo antes de determinado projeto ser implementado. Começamos a falar sobre como as coisas funcionavam em sua empresa, e um dos primeiros comentários de Stuart foi que ele estava cercado de idiotas. Lembro-me de ter rido porque achei que era uma piada, mas ele de fato acreditava no que dizia. Seu rosto ficou vermelho quando ele me explicou que as pessoas que trabalhavam no departamento A eram completos idiotas, sem exceção. No departamento B, você encontrava somente tolos que não tinham a menor noção de nada. E ele nem tinha chegado no departamento C ainda. Esses eram os piores, porque eram indivíduos tão estranhos e peculiares que Stuart simplesmente não conseguia entender como conseguiam chegar ao trabalho todo dia de manhã. Quanto mais escutava o que ele dizia, mais eu percebia que havia algo de anormal nessa história. Então lhe perguntei se ele realmente achava que estava cercado de idiotas. Ele me encarou e explicou que, entre seus funcionários, poucos eram realmente dignos de trabalhar lá. Além disso, Stuart não via problema algum em dizer aos funcionários que estava sentindo. Não hesitava nem por um segundo em chamar alguém de idiota na frente da empresa inteira, por exemplo. Isso fazia com que seus colaboradores se afastassem. Ninguém se atrevia a participar de reuniões só com o chefe e ele nunca chegava a ouvir más notícias, porque acabava descontando no mensageiro. Em um dos escritórios, chegaram a instalar uma luz de alerta na entrada do edifício, posicionada discretamente acima da mesa da recepção. A luz ficava vermelha quando Stuart estava presente. Na ausência dele, o sinal ficava verde. Todos sabiam disso, não apenas a equipe, mas até clientes automaticamente lançavam um olhar nervoso para a luz a fim de descobrir o que esperava quando entravam no prédio. Caso a luz estivesse vermelha, algumas pessoas davam meia volta, preferindo retornar em uma ocasião mais oportuna. Como todo mundo sabe, os jovens são cheios de ótimas ideias.
Portanto, fez a única pergunta que me vinha à cabeça. Quem contratou todos esses idiotas? O pior foi que Sture compreender exatamente o que eu estava insinuando. A questão implícita foi: quem realmente é o maior idiota dessa história? Sture me colocou para fora. Mais tarde, me falaram que o que ele queria de verdade era pegar uma espingarda e me dar um tiro. Esse incidente me fez pensar. Ali estava um homem que se aposentaria em breve. Um empresário eficiente, altamente respeitado pelo sólido conhecimento sobre seu ramo. Mas, a rigor, ele não sabia lidar com pessoas. Não conseguia entender o recurso mais complexo e crucial de qualquer organização: os funcionários. E, consequentemente, quem o velho homem não conseguisse entender era idiota. Logo depois da entrevista, foi fácil reparar como esse pensamento estava errado. Sture não compreendia que ele sempre usava como parâmetro e que a definição de idiota nada mais era do que alguém que pensava ou agia de forma diferente dele. Recorria a expressões que eu mesmo usava para designar certo tipo de pessoa: falastrão, burocrata burro e insuportável, embora nunca antes chamasse as pessoas de idiota, pelo menos não na cara delas. Eu tinha óbvios problemas com certos tipos de gente. Era assustador pensar em ter que seguir com a vida achando a todo instante que estava cercado por pessoas com quem era impossível trabalhar. Isso tornava meu próprio potencial na vida inacreditavelmente limitado. Tentava me olhar no espelho diante de uma decisão simples. Eu não queria ser como Sture. Depois de uma reunião particularmente tóxica com ele e alguns de seus azarados colegas, entrei no meu carro com um nó no estômago. O encontro tinha sido um completo desastre e todos estavam furiosos, então decidi aprender, de uma vez por todas, o que é provavelmente o mais importante conhecimento de todos: como as pessoas funcionam. Como eu me depararia com pessoas pelo resto da minha vida, fosse qual fosse a minha profissão, era fácil concluir que eu me beneficiaria desse aprendizado. Então logo comecei a estudar sobre como entender aqueles que, à primeira vista, parecem difíceis. Por que algumas pessoas são tão quietas e por que outras não param de falar? Por que algumas sempre dizem a verdade enquanto outras nunca o fazem? Por que alguns colegas meus são pontuais enquanto outros quase sempre se atrasam? Por que eu gostava mais de umas pessoas do que de outras? As percepções que eu comecei a ter eram fascinantes, e nunca mais fui o mesmo desde que comecei essa jornada. O conhecimento que adquiri me mudou como uma pessoa, como amigo, colega e filho. Também cresci muito como marido e pai. Esse livro é sobre o método que talvez seja o mais utilizado no mundo para descrever as diferenças da comunicação humana. Esse método se chama DISA, um acrônimo que significa dominância, influência, estabilidade e análise. Esses 4 termos são os tipos primários de personalidade, que descrevem como a pessoa vê a si mesma em sua relação com o ambiente ao redor. Cada personalidade é associada a uma cor: vermelho, amarelo, verde e azul. Esse método também é comumente chamado de sistema DISC, no qual a última letra do acrônimo significa conformidade, em vez de análise. Utilizei variações dessa ferramenta por mais de 20 anos e alcancei excelentes resultados. Mas como adquirir essas habilidades de verdade para lidar com os diferentes tipos de gente? Existem, claro, vários métodos, sendo que o mais comum é pesquisar o assunto e aprender o básico. Mas aprender a parte teórica não faz de você um comunicador de alto nível. Você só desenvolve uma competência real e eficaz nessa área a partir do momento em que põe seu aprendizado em prática. É como aprender a andar de bicicleta. Primeiro é necessário subir na bicicleta e só depois percebemos que precisamos fazer. Desde que comecei a estudar sobre como as pessoas funcionam e me debrucei sobre os mínimos detalhes para entender as diferenças entre elas, nunca mais fui o mesmo. Não sou mais tão categórico, julgando alguém só porque essa pessoa não é como eu. Há muitos anos tenho tido mais paciência com pessoas completamente diferentes de mim. Não iria tão longe a ponto de dizer que nunca me envolvo em conflitos, nem tentaria convencer você de que nunca minto, mas são atitudes muito mais raras da minha vida hoje em dia. Em um ponto tenho que agradecer a Sture. Ele despertou um interesse no assunto.
Sem ele, esse livro provavelmente jamais teria sido escrito. O que fazer para ampliar seu conhecimento sobre como as pessoas se relacionam e se comunicam? Um bom começo seria ler este livro, o livro inteiro e não apenas os primeiros capítulos. Com um pouco de sorte, em questão de minutos você talvez comece a mesma jornada que iniciei há 20 anos atrás. Você não vai se arrepender, eu prometo.